Gravando. Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Aldo Vanucchi, assessor especial da Uniso, que agora vai falar um pouco mais a respeito não só da criação das faculdades integradas no Aguirre, mas agora do processo de criação do projeto Uniso, Universidade de Sorocaba. Professor Aldo, é um prazer continuar ouvindo sua história. Fique muito à vontade. Eu que agradeço o convite de continuar essa conversa, uma conversa que significa o amor de todos nós por essa instituição. Com certeza. Todos nós que estamos ainda dentro da universidade e muitos outros que já não estão aqui ativamente presentes, mas continuam ligados emocional e sentimentalmente a esta casa. Sem dúvida. Realmente, as FIDA, Faculdades Integradas Dom Aguirre, surgiram, inclusive a própria sigla, de uma forma assim muito espontânea. De repente, a gente viu que a integração da Faculdade de Filosofia com a Faculdade de Administração, que era uma condição necessária para o início da universidade, de repente a gente viu que essa integração regulamentar, obrigatória, proporcionava essa sigla tão simples e tão bonita, FIDA, né? Sim. Lembra fidelidade, lembra fiel, lembra todo esse fio histórico que começa lá bem longe, em 1951, quando foi criada oficialmente pela Prefeitura de Sorocaba a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, até o início dessa grande e nova caminhada que seria a Universidade de Sorocaba. O tempo das FIDA foi relativamente muito curto, ou seja, o processo de criar a universidade que começou em março de 88, quando chegou ali por começo de 93, todas as exigências cabíveis e exigidas pelo MEC, nós já havíamos cumprido. Restava o quê? A apresentação do plano, do relato oficial da nossa grande professora Margarida Maria, que era a relatora do nosso processo. E esse processo e esse relato ela fez com muito cuidado, com muito carinho e, ao mesmo tempo, com bastante exigência técnica de cumprir todos os requisitos, e verificou que tínhamos cumprido todas as exigências e apresentou o seu relatório final no dia 12 de junho de 94, no Conselho Federal de Educação. A gente estava lá presente, numa emoção muito grande, e foi uma alegria imensa verificar que o relatório dela, numa continuidade de muita clareza, mostrou o que seria a nova universidade, pequena, mas séria, transparente, refletindo bem o que ela sempre disse a nosso respeito e dizia isso publicamente. Vocês são pequenos, mas vocês são sérios. Por isso eu acredito nesse processo e o relatório final dela foi uma confirmação claríssima de que ela acreditou e pôs no papel e depois eloquentemente defendeu a nossa nova universidade. Resultado, ela foi aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho Nacional da Educação. Câmara do Ensino Superior e também da Câmara do Ensino Básico. Criada a Uniso, restava o quê? Simplesmente a homologação pelo ministro da Educação, que naquela altura era o
professor Murilo Ingel. A gente ficou sumamente feliz com aquela aprovação unânime e voltamos a Sorocaba certos de que tudo dependia da caneta do ministro, que tudo dependeria e levaria alguns dias, algumas semanas. Infelizmente, porém, a gente começou a ver de novo aquele horizonte sombrio se formando sobre nós ao longo de toda a nossa expectativa. Aquelas objeções, eu diria hoje, rasteiras, mas como erva daninha que age rasteiramente, dificultava cada dia, cada semana e alguns meses a aprovação pelo ministro da nossa universidade. O que alegavam? De novo, que a universidade não tinha estrutura, que não tinha orçamento fundamentado, que seria aumento de mensalidade imediata sobre os alunos, que haveria demissão em massa de professores não pós-graduados. Esse horizonte sombrio foi crescendo, houve gente, houve grupos que foram até Brasília para impedir essa aprovação, essa homologação do ministro, e aí a gente teve que esperar junho, julho, agosto, finalmente só em setembro, no dia 13 de setembro, é que o ministro assinou essa homologação. E no dia 15 foi publicada no Diário Oficial, a Uniso estava criada então. Que alívio, né? Que festa. Com certeza. Alvíceras, né? Novidade máxima para Sorocaba, não apenas para nós de dentro da instituição, mas para Sorocaba. Uma conquista inaudita, um sonho que começava a ser realmente concretizado. Essa alegria durou vários dias, a gente já começou a preparar a sessão solene da implantação da universidade, que aconteceu no dia 28 de outubro, lá no Teatro Municipal de Sorocaba. 28 de outubro, interessante lembrar, é um pormenor íntimo, familiar até, mas que eu não gosto de esquecer. É dia de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. Que é invocado como santo de grandes milagres, de causas impossíveis. E um santo a quem a gente recorria, especialmente a minha esposa Rose. Sim. A gente recorria a dois santos, Dom Aguirre e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. No dia dele, tivemos a implantação solene, uma sessão solene, a relatora, conselheira Margarida Maria estava presente, o prefeito da época, de novo Paulo Mendes, do segundo mandato. Sim. Ele foi seguido pelo Panunzio, que foi exemplar. Às vezes no Brasil é muito comum o prefeito que segue outro, esquece o que o outro estava fazendo, às vezes age até contra. Panunzio foi exemplar, continuou o apoio total, absoluto à criação da Uniso. Então houve essa sessão solene. Eu gostaria de lembrar que quem esteve ao piano tocando foi Fernanda Maia. Fernanda Maia, que delícia. E graças a Deus. A sessão solene foi presidida pelo jornalista, então funcionário da prefeitura, João Dias, também, ex-aluno nosso. Após a sessão solene, a prefeitura nos distinguiu com uma gentileza muito grande, oferecendo um coquetel no clube de campo. Tudo isso foi festa. No dia seguinte começava o trabalho.
a Uniso precisava começar a existir realmente fora do papel. E aí, reuniões, muitas reuniões, organizar o conselho universitário, eu escolher os pró-reitores, né? Foi escolhido pró-reitor acadêmico o professor Jaime Rodrigues de Almeida Filho, grande professor de total dedicação ao Uniso, pró-reitor administrativo, outro professor exemplar também, competentíssimo, professor Danilo Abdelnur. E aí formamos o trio para carregar, não diria nas costas, no coração e na mente, a universidade incipiente. Incipiente com C. Mas existe um incipiente com S, que é aquele que não sabe. E realmente a gente não sabia, nunca a gente criou uma universidade. Eu tinha alguma experiência por todo o esforço anterior, né, de conhecer muitas universidades. Mas agora era a hora do trabalho concreto, criação do Conselho Universitário, o estatuto da universidade, a nomeação dos chefes dos principais setores, né? Biblioteca, secretaria, parte administrativa, até as organizações assim mais comuns, mais fundamentais também, né? Desde uma portaria até um serviço de limpeza. Tudo isso é gente importantíssima. Um porteiro bem educado, como nós tivemos. Sim. Eu lembro o Tito, por exemplo. O Tito, com certeza. Até o reitor, todos temos responsabilidades iguais. E essas pessoas todas cresceram dentro da instituição e ocupam altos cargos hoje. Estagiários, A vida toda foi foram assim. crescendo. Sim. E hoje estão aí, em altos cargos, em altas responsabilidades. Outro grande problema ou questão muito importante era, com a autonomia da universidade, nós tínhamos obrigação de responder às expectativas da sociedade sorocabana e regional. Novos cursos. E aí, novos estudos, que a gente já vinha tendo anteriormente, mas agora numa visão mais imediata. Para 95, que cursos novos? Depois de muito estudo, ficaram definidos os cursos de análise de sistemas, de direito, eu precisaria lembrar, foram 5 cursos. Eu destaco especialmente esses 2, análise de sistemas, porque nós éramos neófitos em informática. Eu me lembro que nós tínhamos, na realidade, um computador. Sim. Na casa. Verdade. Um computador. E eu próprio era um analfabeto digital que precisei fazer um cursinho rápido, imediato, para o mínimo, né, de digitação, de internet e de e-mail. E o outro curso novo, mais complexo ainda, especialmente pelo lado do corpo docente, o curso de Direito. Sim. Mas nós tivemos uma pessoa, hoje não está na instituição, mas foi fundamental, a professora Sônia Godoy. Com certeza. Que não mediu esforços. Eu me lembro que ela não só me ajudou a criar o curso, como também andou pelo país para que o curso saísse. Sorocaba, São Paulo, Brasília, foi até o Nordeste, atrás de um grande membro da OAB Nacional, que seria fundamental na organização do nosso curso de Direito. Aliás, não falo diga-se de passagem, mas eu digo, não de passagem, mas oficialmente, foi o primeiro curso de Direito criado no Brasil com o apoio da OAB.
Era uma exigência recente. E nós fomos o primeiro a cumprir essa exigência. Entendi. Um curso que foi criado e começou a funcionar em março de 1995. Hoje está fazendo aniversário de 20 anos da primeira turma de curso de Direito. Olha só. Esses alunos estão celebrando esses 20 anos com uma sessão realizada lá no seminário. Um curso interessante também no aspecto de localização. Começou o curso no Trujillo, porque era o que a universidade tinha de espaço, campus. Passou para o seminário, o segundo campus da universidade, e terminou o último semestre na cidade universitária, em 99. A mesma turma. Começou em março de 95 e terminou em dezembro de 1999. Aí começa então a vida da universidade, né? Eu já insinuei que a universidade começou no campus Trujillo, logo foram surgindo outros cursos, ficou claríssimo que precisávamos de outro campus, entendimentos nossos com a fundação e a fundação com a Cúria Mitra Diocesana. Então passou-se a alugar o campus seminário, monumento arquitetônico ímpar em Sorocaba. Muito bonito. Nada mais adequado para seguir o histórico daquele prédio do que uma casa de ensino de nível universitário. Sim. E a gente foi para lá, a reitoria foi para lá, alguns cursos foram para lá, sem abandonar nunca o campus fonte da universidade, que tem o seu encanto, a sua história, a sua grandeza, que é o campus Trujillo. Aí então Trujillo e seminário. No seminário, com mais amplidão espacial, né, com muito mais recursos, a gente começou a trabalhar na criação do primeiro mestrado. Uma medida ousada, né? Uma universidade que tinha 2, 3 anos já pensando no mestrado. E era não um pensamento ingênuo, era uma fixação. Nós queremos ser universidade não só de nome, mas de fato. Essa era quase era a norma, era o slogan nosso. Universidade não de nome, mas de fato. E aí a pós-graduação, lato sensu, mantida, que já tinha começado no Trujillo. Sim. Mas agora a pós-graduação no sentido estrito, que é mestrado e, posteriormente, o doutorado. E o primeiro mestrado que a gente começou a preparar foi de educação. E tinha que ser, porque tudo começou com a preocupação de oferecer a Sorocaba uma formação docente mais alta através de uma faculdade de filosofia, ciências e letras, que começou com pedagogia e letras e depois com outras licenciaturas como filosofia, história, geografia, ciências. Ótimo. Então essa vocação da Uniso para a educação exigia que a gente trabalhasse no mestrado em educação. Muito bom. Mas como? Como chegar lá? E a ideia foi, vamos beber numa fonte ótima, que é, por exemplo, a Unicamp, próxima de Sorocaba, e já com alguma ligação através de alguns professores nossos que atuavam já na Uniso e trabalharam ou trabalhavam lá na Unicamp. Muito bom. E aí, vamos a uma pequena pausa, então agora, daí nós continuamos, daí o senhor contando a respeito, então, dessa criação do mestrado em educação. Então, até daqui a pouco.